A Bruna lá, você. Bom dia, pessoal. Eu sou a Bruna Pezinho. A gente vai começar aqui mais um XP Connection. Estou aqui com o Marco. Bom, pessoal, muito bom dia. Vamos começar o nosso XP Connection nesta quarta-feira, dia 20 de setembro de 2017. Lembrando que hoje, para quem não conhece, está vindo aqui a Bruna Pezinho, que é do time de análise da XP e faz a cobertura aí, principalmente das ações, todos os relatórios. A maior parte dos relatórios que você recebe são assinados aí pela Bruna Pezinho. Hoje o Gustavo está de férias, essa semana está de férias e semana que vem ele está de volta para falar sobre economia e política para vocês. Então hoje o foco vai ser investimento em ações e principalmente ações, as ações mais líquidas da Bolsa, tá? As conhecidas como Blue Chips. A gente divulgou o relatório recentemente sobre o potencial de valorização do Ibovespa e a gente tem recebido muitas perguntas sobre qual que é o potencial da valorização, né? Lembrando também que o Ibovespa tem batido sucessivos recordes de valorização. Então a gente vai falar de algumas blue chips, né? As ações bem líquidas e ações em grandes empresas que a gente vê ainda muito potencial de valorização. Ou seja, a gente não acredita que o potencial de valorização vá ser advindo principalmente dos grandes bancos privados, apesar de ainda ter potencial de valorização, upside, mas sim dessas outras empresas que estão gravitando ao redor aí dos bancos. Quando a gente olha para a composição do Ibovespa, a gente vai falar de 3 dessas ações que têm bastante potencial de valorização e que, inclusive, algumas delas fazem parte da nossa carteira recomendada. E, como sempre, a gente vai subir a apresentação e todas as dúvidas, se vocês tiverem dúvidas sobre outros ativos do setor ou sobre as outras ações, para a gente encaminhar a nossa opinião, pergunta aqui pelo chat, que eu vou respondendo, vou coletando as perguntas e depois a gente responde todas as perguntas ao vivo depois da apresentação. Tá bom, pessoal? Obrigado. Bom dia a todos. Pessoal, então o primeiro papel que a gente vai falar aqui com vocês é Lojas Americanas. É um papel que hoje faz parte das nossas carteiras recomendadas. E, bom, tem basicamente 4 pontos que eu vou comentar aqui rapidamente com vocês. Primeiro é o perfil do negócio, que a gente acha que foi um dos grandes fatores que fez com que o papel surfasse o período da crise de forma mais resiliente. E isso por conta de 3 principais fatores. Primeiro, o alto sortimento. Em segundo lugar, um ticket médio baixo. E por conta de ser uma rede que trabalha com esses produtos mais baratos na média, eles têm uma dependência menor de crédito do que se você comparar com outras empresas que trabalham com produtos focados em valores mais elevados aí. E como que a gente vê essa resiliência, né, dentro do business? De alguns jeitos, né? Existe uma métrica que a gente olha bastante no setor de consumo que chama vendas em mesmas lojas, que seria esse SSS, Same Store Sales. Esse número basicamente indica qual foi o crescimento de vendas se você considerasse a mesma quantidade de lojas de um período para o outro, né? Normalmente a gente faz a comparação anual. Então, por exemplo, no primeiro semestre desse ano em relação ao primeiro semestre de 2016. E, historicamente, se a gente pega os dados de Lojas Americanas, eles nunca apresentaram vendas nunca digo nos últimos 5 anos, né? A gente está fazendo uma análise de 5 anos aqui. Nunca apresentou número abaixo de 0. E, inclusive, sempre cresceu acima do PIB, por exemplo. Isso é diferente de algumas empresas aí listadas que a gente já viu apresentar vendas em mesmas lojas negativas, né? Segundo ponto, controle de despesas. É uma empresa que tem mantido um patamar relativamente estável de, por exemplo, despesas gerais e administrativas em relação à receita. E isso mesmo quando a gente considera um cenário de abertura de lojas mais forte, né? Que normalmente quando você tem abertura mais forte de lojas, além do investimento que você tem que colocar, você também eleva seu patamar de despesas, né? E mesmo assim, a gente nunca viu saltos tão discrepantes nesse indicador para eles. E, por fim, eles têm mantido um EBITDA por loja resiliente também. EBITDA seria, entre aspas, a geração de caixa operacional, né? O que a operação da empresa gera de resultado. E aqui a gente está falando do EBITDA só da parte de varejo físico, né?
Mesmo também, de novo, com essa questão de abertura de lojas um pouco mais forte nos últimos tempos, eles têm conseguido manter esse EBITDA resiliente. E é importante relembrar que quando você tem esse processo de abertura de lojas, tem um período de maturação, né? Então é esperado que ao longo desse período de maturação, que normalmente é um pouco acima aí de 1 ano, você tenha vendas um pouco mais fracas e, por consequência, EBITDA também um pouco mais baixo e também por conta das despesas mais altas, né? E isso tende a se normalizar conforme o tempo passa. E mesmo assim ela tem apresentado essa métrica resiliente. Bom, essas são as características do negócio, né? Passando para um outro ponto que é muito importante dentro de Lojas Americanas. Hoje ela controla a B2W, que é a subsidiária que está mais voltada para a parte de comércio eletrônico. Ela tem 62,5% dessa empresa. E a B2W tem passado, acho que vocês viram isso, né? As próprias ações têm refletido isso, ela está passando por um momento de transição, né? Antigamente ela trabalhava no modelo que era só de e-commerce, né? Que seria basicamente você tem seus produtos dentro da loja e você vende esses produtos que estão no seu centro de distribuição para o consumidor final. E eles estão implementando agora o que é chamado de marketplace e também uma plataforma de serviços, né? E o marketplace consiste em você abrir na sua plataforma um espaço para vendas de outros produtos de outros vendedores para o consumidor final. Então você como empresa só intermedia a transação, né? Você está mais com a parte financeira do que com a parte de logística, por exemplo. Então, no longo prazo, a tendência é que esse modelo tenha um custo muito mais baixo e, por consequência, você tem um retorno marginal mais alto, né, nessa operação. E, no entanto, o que a gente tem visto aqui nos últimos anos, né, esse processo de transição exige muitos investimentos e muitas despesas, né, e a B2W tem necessitado aportes constantes de caixa por parte da empresa-mãe, e ela tem queimado muito caixa, né? Até hoje não apresentou geração de caixa positiva, e a própria empresa sinalizou, a B2W é uma empresa listada, ela sinalizou no último call de resultados que é esperado que nesse segundo semestre, na verdade nesse terceiro trimestre, a geração de caixa já fique próxima de 0 ou até seja positiva, né? Reduza drasticamente, nas palavras que eles trouxeram. E o mercado olhou isso com muitos bons olhos e antecipou esse acontecimento, né? Que se vier a se materializar de fato agora no resultado do terceiro TRI, vai ser muito positivo para as ações e a tendência é que isso se reflita nas ações de Lojas Americanas. Um terceiro ponto aqui do case, né? Aí saindo de B2W e voltando para a operação de varejo físico. A empresa está com um plano de expansão de lojas, né? O plano envolve a abertura aí de 800 lojas no período de 2015 até 2019. E a gente acredita aqui que o mercado ainda não colocou 100% na conta, né? Que todas essas lojas vão ser abertas de fato e se isso acontecer, se a empresa demonstrar, mantiver o nível de execução e de fato executar a abertura de todas as lojas que tem dentro das expectativas, pode ser que a gente veja aí uma outra pernada para as ações. E por fim, falando de múltiplo, né, falando de valuation, a gente olha bastante EBITDA para ela. E embora ela esteja negociando acima da média histórica, né, hoje ela negocia cerca de 13 vezes EBITDA para esse ano, ela ainda negocia em desconto, né, em relação aos principais competidores dentro do setor de varejo no Brasil. Se você pega para esse ano o EV/EBITDA dela, o desconto é cerca de 10% em relação à média do setor. E se você pega o EV/EBITDA de 2018, né, que seria em relação à expectativa de EBITDA para 2018 da média do mercado, o desconto é de 20%. Então é um desconto relativamente alto aí para as peers do setor. E aqui, só para finalizar, eu trouxe algumas métricas aqui que a gente comentou no último slide, é sempre bom demonstrar graficamente, né, o que a gente está falando. Esse primeiro gráfico aqui, que seria o EBITDA por loja, no eixo horizontal aqui a gente tem os trimestres, né, seria primeiro, segundo, terceiro e quarto trimestre. Então, a gente vê que existe uma sazonalidade, né, no EBITDA, que foi a métrica que a gente comentou anteriormente, e
por mais que ela mude, né, mude o patamar de abertura de lojas e patamar de despesas também, a gente vê que o EBITDA normalmente segue aí um padrão bem claro, principalmente no terceiro e quarto trimestre, né? O primeiro e segundo normalmente são impactados pela Páscoa, que às vezes cai no primeiro tri, às vezes cai no segundo, então fica um pouco mais difícil a comparação. Segundo gráfico aqui, que seria as vendas em mesmas lojas em comparação com o crescimento do PIB. Você vê que nos últimos 4 anos, principalmente, a gente não baixou do patamar de 3,5% em crescimento em mesmas lojas, por exemplo. Enquanto o PIB apresentou uma dinâmica bem diferente. E por fim, aqui falando das despesas, né, SG&A seria despesas gerais e administrativas. Acho que o primeiro gráfico da esquerda, na linha de baixo é mais importante. A gente vê que ela tem mantido aí também as despesas em relação à receita mais ou menos no mesmo patamar, né? Existe também uma sazonalidade aí, principalmente no quarto tri, que normalmente é quando a abertura de lojas é mais forte, então você tem um nível de despesa um pouco maior, mas mesmo assim a gente sempre fica aí nessa faixa. E agora eu vou passar a palavra para o Marco, que vai falar de Petrobras. Bom, pode voltar aqui rapidinho. Então, hoje o programa a gente está focado em ações, né, investimentos em ações. A gente vai falar de 3 empresas blue chips que a gente acredita que vai continuar impulsionando o Ibovespa para cima, tanto em 2017 como possivelmente também em 2018. Tá? E são 3 blue chips que a gente acredita que continuam muito baratas em bolsa, cada uma pelo seu motivo. A gente acabou de ver Lojas Americanas, agora a gente vai ver Petrobras, qual que é o potencial de valorização de Petrobras, quais são os motivos que devem impulsionar a Petrobras daqui para frente. E a gente vai ver também Braskem. Tá? Braskem é o que a gente acredita que é um papel muito mal compreendido pelo mercado, né? Não tem uma análise tão aprofundada de uma forma geral. E é uma empresa que está passando, no lado de fundamentos, está passando por um momento muito bom em termos de fundamentos, em termos de recuperação da rentabilidade. Deve ser beneficiada também pela recuperação da economia local. E a gente sempre vem falando nos programas anteriores que se houver uma mudança no controle acionário dessa empresa, que tudo vem indicando que pode ocorrer, principalmente no lado da Petrobras, né, essa ação tende a se reprecificar, ou seja, se valorizar muito rapidamente. Então a gente vem aumentando nosso otimismo em relação às ações da Braskem e a gente vai ver um pouco qual que é o potencial de valorização onde essa ação poderia chegar. Tá? Então Petrobras, qual que é o grande recado, o resumo da apresentação que a gente vai ver agora? Petrobras, se o petróleo não atrapalhar, ou seja, se ele parar de piorar, ele deve contribuir positivamente. Daqui até o final do ano a gente deve ter um petróleo se valorizando, mas principalmente em relação à venda de ativos que deve fazer esse papel, retomar a trajetória de alta daqui para frente. Tá? Então, quando a gente olha para a Petrobras na apresentação, a gente vê que todas as métricas, as principais métricas de eficiência operacional, elas estão sendo muito bem atendidas nessa atual gestão do Pedro Parente. Então, a gente consegue ver custo de extração caindo fortemente no primeiro semestre de 2017 em relação ao primeiro semestre do ano que vem. Gastos operacionais, de uma forma geral, também caindo mais de 10% na comparação semestral. E diversas metodologias se traduzem em maior geração de caixa. A empresa tem apresentado forte expansão da geração de caixa na comparação semestral. Tá? Então, se a gente olhar simplesmente pelos fundamentos da empresa, a ação realmente teria que estar melhor precificada, sendo melhor avaliada em bolsa. Tá? Aí no próximo slide a gente vê, se a gente comparar basicamente um múltiplo, aqui é uma avaliação bem simples, mas a gente pode ver o quanto seria o potencial de valorização dessa empresa. A gente acredita que isso vai acontecer no curto prazo? Não, isso não deve acontecer no curto prazo, mas mostra que a ação em relação aos seus pares, né, as outras empresas do setor de petróleo globalmente, a Petrobras ainda continua muito barata. Primeiro, a gente consegue ver na tabela, a ação continua sendo negociada abaixo do valor patrimonial, apesar da valorização recente, né? Então, que seria natural acreditar que essa ação poderia ser negociada pelo menos ao valor patrimonial, a uma vez ao patrimônio. Se a gente olhar em relação à média das empresas listadas globalmente, a gente vê que é um papel que poderia ter aí cerca de 65% de potencial de valorização, né?
Isso deve acontecer? Não, de novo, não deve acontecer no curto prazo, mas mostrando como essa ação continua sendo muito descontada em bolsa. É uma blue chip que tem muito potencial de valorização caso ocorram esses três principais fatores, né? Principalmente a entrega de resultados já está acontecendo, a desalavancagem deve ser acelerada agora com a recuperação da venda de ativos, e se o petróleo não atrapalhar, ou seja, se a gente tiver uma melhor tendência do petróleo daqui para frente, essa ação tende a ter forte potencial de valorização principalmente ao longo de 2018. Tá? Então, esse é o recado para a Petrobras. Fazendo uma avaliação relativamente simples, a gente vê que as ações ainda continuam muito descontadas em bolsa, e com a possível retomada aí da venda de ativos, né, fora a BR Distribuidora, tem outros ativos para serem vendidos, essa ação deve retomar a trajetória de alta daqui para frente, e já no ano de 2017, já nos próximos meses, a ação deve se valorizar, essa tendência que a gente já está vendo no mês de setembro. Tá? E a próxima ação, rapidamente, depois a gente traz mais detalhes sobre Braskem, mas Braskem é uma ação muito mal compreendida pelo mercado, né? Tem todos os preconceitos, a gente consegue ver no gráfico o que é o EV/EBITDA, né? Um dos múltiplos mais conhecidos pelo mercado, mais trabalhados pelo mercado, e desde que foi instalada a Lava Jato, a ação vem sofrendo, ou seja, o mercado não vem dando o prêmio para essas ações em bolsa, pelo contrário, vem reduzindo a precificação dessa ação em bolsa, e aí a ação vem negociando a múltiplos muito mais baixos, vocês conseguem ver no gráfico, desde 2012, 2013, 2014, 2015, a ação vem negociando a múltiplos mais baixos. Tá? Então, essa ação tem muito potencial de valorização. De novo, o ano passado ela fez uma distribuição extraordinária de dividendos, a gente trabalha com uma possibilidade real disso acontecer novamente, ou seja, a empresa voltar a distribuir dividendos extraordinários, está gerando muito caixa, está com rentabilidade muito boa e as operações estão num momento muito favorável, muito positivo. Quando vai acontecer uma melhor precificação dessa ação? De novo, deve destravar muito valor se ocorrer uma mudança no controle acionário dessa empresa, e tudo está sinalizando que esse momento está se aproximando. Então, por fundamentos, a gente recomenda sim uma posição em Braskem, e se realmente ocorrer essa mudança societária, essa ação tende a se valorizar muito no curto prazo ou ao longo do ano de 2018. Tá? Então, o pessoal está enviando as perguntas aqui, agora a gente pode responder as perguntas que estão vindo pelo chat. Tá? Tem diversas perguntas aqui, uma eu vou deixar para a Bruna, mas infelizmente também a gente está em período de silêncio de alguns ativos. Tá? Então acho que foi respondida a pergunta sobre Petrobras. Se tiver alguma outra dúvida sobre Petrobras, a gente está à disposição. A pergunta aqui sobre BR Distribuidora, rapidinho. Se vocês acreditam em sucesso do IPO da BR Distribuidora, quanto de valor esse IPO poderia gerar para a Petrobras? Tá? A gente acabou de divulgar um relatório, está disponível na rede para todos os clientes da XP. Entrem lá na área logada, vocês podem acessar. O relatório é sobre Petrobras, mas a gente dá uma ênfase muito grande sobre os ativos da BR Distribuidora. Quanto isso poderia gerar de valor, ou quanto poderia ser a avaliação da BR Distribuidora, com os números que a gente tem até agora disponíveis aí públicos no mercado. Tá? Então, quem quiser, tem mais informações lá no relatório sobre BR Distribuidora. Perguntaram aqui também rapidamente sobre SLC. SLC Agrícola, que não é o nosso tema de hoje, mas a gente já comentou, de SLC lá em janeiro desse ano, que seria uma das ações que poderia dobrar de valor ao longo do ano. A gente mostrou um pouco o racional desse potencial de valorização, e as ações estão se valorizando aproximadamente 70% no acumulado desse ano. Tá? É uma ação que anunciou recentemente distribuição de dividendos, cerca de 8% de dividend yield implícito. Se a gente fizer uma avaliação pelo valor das terras, pelo valor dos ativos, a ação ainda tem potencial para continuar se valorizando daqui para frente. Tá? Mas grande parte aí desse desconto exagerado que tinha lá no começo do ano já está incorporado nas ações. Tá? Então tem diversas, vamos tentar responder, você conseguiu abrir? Não, sim. Tem diversas perguntas aqui sobre, o pessoal tem perguntado sobre Magazine Luiza, mas esse é um dos cases que a gente
tem a restrição, né, por contas de questões regulatórias. Mas lembrando de Magazine Luiza também, que a Bruna, ela soltou um relatório lá no começo do ano, né, nós estivemos na Magazine Luiza lá no começo do ano, e a gente disponibilizou um relatório, apesar da ação já ter subido 500% em 2016, nós fizemos uma avaliação e publicamos um relatório acreditando que a ação tinha mais potencial de valorização. A ação lá naquele momento já estava sendo negociado perto ali de 100, 120 reais. Mais próximo de 200, eu acho, na verdade. E a ação realmente se valorizou muito. A ação continuou se valorizando ao longo do ano de 2017 também, tá? Mas por questões regulatórias, a gente está restrito nesse papel, tá? Em relação a Braskem em particular, a gente vê que isso pode trazer benefícios sim, tanto para o acionista de Braskem como para o acionista de Petrobras. Tá? Isso vai depender muito como vai acontecer, quem vão ser os próximos acionistas ou não, mas a Petrobras já anunciou publicamente que tem interesse em se desfazer de diversos ativos, diversos segmentos, né? Concentrar no segmento de exploração e produção, e a parte petroquímica e da cadeia, a nova gestão da companhia sinalizou que não tem mais interesse em continuar nesse processo. Tá? Então, realmente deve gerar valor tanto para o acionista da Braskem como para o acionista da Petrobras, mas depende muito como vai ocorrer esse desinvestimento por parte da Petrobras. Tá? E eu não descarto a possibilidade também de ocorrer uma mudança total do bloco de controle da Braskem, mas aí já é uma especulação, porque a Odebrecht não tem nenhuma notícia pública de interesse em se desfazer desse ativo. A Petrobras, pelo contrário, já falou publicamente que tem interesse em vender a parcela dela no controle da Braskem. Tá? Perguntaram uma pergunta aqui para a Bruna sobre lojas americanas podem sofrer com a expansão da Amazon no Brasil. Né? Qual que é a concorrência com eles em termos de business? Sempre pode sofrer, né? A gente monitora esse risco, é um risco que tem ficado um pouco mais relevante aí nos últimos tempos, mas tudo vai depender de como ela vai entrar no Brasil, né? A gente ainda tem muita pouca visibilidade sobre como isso vai acontecer. E o que a gente tem olhado mais recentemente são os riscos relativos à economia interna, né? Não só a economia de fato, mas a política, que acho que isso que tem movimentado mais o papel. A gente viu uma redução muito grande na percepção de risco, né? Isso seria basicamente dizer que a gente tem uma taxa de desconto menor para os fluxos de caixa e isso beneficia o preço das ações. Mas, enfim, acho que é um risco que a gente com certeza está olhando, mas não estamos vendo com uma relevância tão grande ainda para o papel. A gente acha que os fatores internos estão mexendo muito mais. Só para falar rapidinho sobre eleições, né? Ontem saiu uma pesquisa eleitoral. Semana que vem eu vou pedir para o Gustavo trazer um pouco mais de detalhes sobre o cenário aqui político local, tá? Mas para quem é cliente da XP, nós fizemos uma pesquisa recentemente com todos os nossos clientes institucionais e com os assessores. E lá tem um mapa da visão desses clientes em relação ao cenário político, o que eles esperam, quem serão os vencedores nas eleições de 2018 e quais são os cenários para a Bolsa e para o câmbio, dependendo de cada candidato. Tá? Então esse é o melhor relatório que tem e a gente vai tentar atualizar ele constantemente até as eleições, fazendo essas pesquisas com os nossos clientes. Tá? E aí tem uma pergunta aqui sobre, vamos ver se eu entendi a pergunta, sobre se teria um risco de falência da B2W com a entrada da Amazon. Acho que o pessoal ainda tem muita preocupação com a Amazon no Brasil. Né? Enquanto isso eu vou coletando outras perguntas aqui. Uma pergunta de São Martinho. Gente, como eu comentei anteriormente, o risco da entrada da Amazon está mais relacionado à B2W, né, do que a lojas americanas, especificamente. Mas, de novo, não é uma... Assim, se a gente fosse pensar em risco de falência, aí teria muitas outras empresas que poderiam entrar nessa esteira aqui dentro do Brasil, né, não só a B2W. Acho que falência é uma palavra muito forte. Envolve muitas outras coisas que não só a concorrência, né? Mas, de novo, é muito difícil dizer, uma vez que a gente não tem um modelo certo aqui para a forma como a Amazon vai entrar no Brasil.
Bom, então só para responder as últimas perguntas aqui que vieram, em relação ao São Martinho, depois a gente pode trazer uma semana só sobre o case de São Martinho. São Martinho a gente continua com a mesma visão, o papel continua muito barato em bolsa, eles têm talvez o melhor ativo do setor em termos de produtividade, de rentabilidade, é da São Martinho, tá? Em termos de ativo individualmente, e a ação continua muito descontada. Os resultados foram muito bons e a expectativa é que os próximos resultados também continuem muito bons. Por que o papel não anda? Porque a gente está tendo, de certa forma, uma decepção com o preço do açúcar no mercado internacional de um mês, de 30 dias para cá aproximadamente. Tá? Então o papel está sem força para apresentar valorização, apesar de que a própria São Martinho já travou grande parte das suas vendas no mercado futuro, enfim, ela deve ser beneficiada com isso. Nos próximos resultados a gente deve ver isso melhor. Mas o açúcar no mercado internacional, no curto prazo, está sem pressão, está sem força de subir, né? E não está trazendo essa tendência de alta para São Martinho. Mas se a gente tem uma visão de longo prazo, a gente continua recomendando São Martinho, vendo papel ainda extremamente descontado e o ativo é de extrema qualidade, é muito bom. Se a gente está vivendo uma visão mais de curto prazo, a gente prefere, de repente, trocar essa posição. A nossa recomendação começou ali na faixa dos R$17, hoje a ação está um pouco mais de R$18. Então, a gente está com ganhos muito modestos na última recomendação, quando a gente trouxe aqui no XP Connection. Mas para uma visão de curto prazo, o papel está sem tração aí por conta da pressão do preço do açúcar no mercado internacional. Tá? E tinha uma outra pergunta também, em relação, só para a gente terminar aqui, a última pergunta sobre preferências de elétricas, né? A Eletrobras deve continuar sendo a principal destaque aí até 2018, né, caso a privatização ocorra de fato, mas a gente vê um cenário que deve ocorrer mesmo no ano que vem. E tem diversas ações, né? Depende muito do perfil. A gente gosta muito do perfil da Transmissão Paulista por conta da altíssima previsibilidade do ativo. E também a gente vem gostando das ações da CEMIG por conta dos eventos agora também de desalavancagem do ativo, né? Lembrando também que a gente tem possivelmente a venda da Light ocorrendo aí nos próximos 30 dias, né? Deve ocorrer muito rápido a venda da Light. Já está no processo dos interessados analisarem o ativo e fazer a avaliação. Então deve ocorrer e deve trazer uma menor percepção de risco, uma melhor precificação das ações da CEMIG em bolsa. Então, equilibrando um pouco aí de uma ação um pouco mais agressiva, mas um certo momento positivo, a gente tem preferido as ações da CEMIG, que deve continuar ganhando atratividade aí nos próximos meses, principalmente por conta da possibilidade da venda das ações da Light, que deve ocorrer nos próximos 30 dias aproximadamente. Tá? Enfim, são essas as principais perguntas aqui que a gente conseguiu responder hoje. E tem uma última pergunta aqui, só sobre setor de construção civil. A gente está atualizando o setor, a gente quer falar com todas as principais companhias e trazer aqui para vocês a nossa percepção em relação ao setor. É algo que a gente vem atualizando semanalmente, a gente está entrando em contato com as companhias, devemos publicar relatórios sobre o setor e a gente já tem uma visão aí de quais são as empresas que podem ser beneficiadas, mas é um setor que vem apresentando uma recuperação um pouco mais lenta. A recuperação deve ser mais forte a partir do ano que vem somente. A recuperação ainda não é tão forte, principalmente nas grandes praças São Paulo e Rio de Janeiro. Tá? Mas a gente vai trazendo, atualizando vocês de acordo com as reuniões que nós vamos fazer com as companhias listadas, com as companhias abertas. A gente vai atualizando. Tá bom, pessoal? Muito obrigado a todos. Espero que tenham gostado do programa. Semana que vem o Gustavo está de volta e a gente pode falar um pouco mais sobre política, que foi perguntado aqui hoje, e também sobre o cenário econômico no Brasil e no mundo. Tá? Mas todas as perguntas também sobre cases e investimentos, os fundamentos das companhias, nós do time da análise da XP e a Bruna estamos à disposição, e entre em contato com a gente. Tá? Obrigado a todos novamente e até semana que vem. Obrigada, pessoal. Tchau.